Gálatas 1, versículo 6 ao 9, diz assim: Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Esse é o texto de Gálatas. Bem, meus irmãos, eu gostaria nesse vídeo de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como um pastor reformado, principalmente porque eu não fui ordenado inicialmente, não é, em uma igreja reformada. E o processo para realmente abraçar a fé reformada e realmente promover reforma na igreja foi um processo longo e doloroso, não é? Eu fui ordenado em um contexto pentecostal e muito novo ainda, né? Eu tinha 19 anos, se não me engano, eu tenho 36 agora. Então não faz tanto tempo assim não, né? Mas tinha 18, 19 anos. Foi quando eu comecei a frequentar uma comunidade evangélica. Eu fui criado como um católico romano, então fiz primeira comunhão, crisma, tudo direitinho. E então, quando cheguei aos 18 anos de idade, quando me mudei de São Paulo aqui para o Nordeste, eu vim com minha família e tudo, e eu comecei a frequentar, né, depois de um ano na cidade, uma comunidade evangélica, onde eu pude me encontrar, né, em muitos aspectos, me senti muito mais acolhido do que no contexto católico romano, onde eu fui criado. E acabei ganhando espaço, né, oportunidade. Isso me fez me apegar à comunidade. No nosso tempo, no tempo que eu era um dos jovens da comunidade, eu era um dos jovens líderes, né? Então havia muitos departamentos. Era um tipo de igreja bem ativista, digamos assim, com muitas programações. A semana inteira havia programação para tudo. Então havia como se fosse algo realmente sagrado, ou então até elemento de culto mesmo. Grupo de hip hop, liderado por mim. Eu era o líder do hip hop, olha só. Grupo de coreografia, teatro, louvor e vários outros, né? Então todo dia tinha programação. E isso era muito envolvente para nós, jovens, né? Ainda mais eu, tão novo, acabei me envolvendo bastante, me sentindo valorizado, alguém fazendo alguma coisa de importante e ainda entendendo, naquele contexto, que era para Deus. E isso foi ao nível de também promover esse tipo de coisa, né, digamos assim, de manifestação dentro dos cultos mesmo. Então, na hora dos cultos, tinha culto de jovens no sábado, às vezes até no domingo nós fazíamos alguma coisa diferente, nesse sentido, né? E para nós era realmente um ambiente muito, muito animado, muito festivo e atraía bastante jovens. Na época que eu estava na comunidade, nós vivíamos dançando nos cultos e isso atraía muito jovens, né? A nossa comunidade parecia realmente uma grande festa. Lá nós nos soltávamos nesse sentido, né? E extravagávamos nesse sentido aí. Então eu passei muito, muito tempo desse jeito. Mas uma das coisas que eu recebi, que eu guardo até hoje, não é, foi na época o professor de escola bíblica dominical, que hoje é pastor, o pastor Ezequiel, né? A quem eu amo bastante. Ele é, se eu não me engano, armeniano, viu? Era um contexto pentecostal, né, irmãos? Mas eu tenho uma admiração muito grande por esse pastor, ele me ensinou bastante e foi o cara que me deu muito incentivo nesse sentido para o estudo das Escrituras. Mais tarde, não é, eu fui escolhido para ser o pastor da comunidade. Ainda bastante jovem, não é, com pouco tempo de casado. Tive uma experiência de voltar para São Paulo, depois retornei para o Nordeste e aí fui chamado para isso, não é? E realmente eu acabei abraçando. E quando eu assumi, eu não tinha nenhum preparo teológico, não tinha conhecimento nenhum. Eu era muito jovem, não é? Como eu falei, tinha pouco tempo casado, sabe? Foi até no ano que minha filha nasceu, a minha segunda filha. Então éramos muito inexperientes, não tínhamos recebido nenhuma instrução teológica. Era uma questão mais por atitude, porque viam que eu tinha atitude desde sempre na comunidade, então, porque julgaram esses dons, né? Esses talentos, digamos assim, ou essa atitude que eu tinha de liderança, então me colocaram para ser o pastor da comunidade, eu assumi,
Confesso que no início eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, né? Porque eu não tinha noção do que era ser um pastor de verdade. Até então eu acabei assumindo a comunidade e daí começou alguns conflitos, né? Porque quando eu assumi a comunidade, eu já tinha dentro de mim algumas questões que não eram resolvidas na comunidade. Eu até então aprendi a deixar para lá porque eu sabia que problemas, né, relacionados à doutrina causariam, de repente, divisão na comunidade, brigas, né, e sempre vai para o lado emocional e a gente acaba realmente se machucando. Então, eu preferia sempre ficar calado. Um ano depois, a comunidade a qual nós pertencíamos, que era uma igreja pentecostal clássica, nos abandonou. E eu estava vivendo de maneira em tempo integral pela comunidade, então eu não trabalhava. Então foi um tempo de dificuldade, de fome, né, de situação difícil, onde irmãos tiveram que fazer muito sacrifício para me manter aqui na comunidade, porque eu tinha a opção de voltar para São Paulo, né, e para outros cantos também. Então, um ano depois da situação de abandono, nós conhecemos uma outra igreja pentecostal clássica e nos afiliamos a essa comunidade. E uma das coisas que eu pedi, e fui atendido prontamente ao pastor presidente, foi que eu pudesse ir para o seminário. E então eu recebi essa oportunidade. Fomos então morar, minha família e eu, em Vitória, Espírito Santo. E eu tenho boas recordações desse período, né? Pastor Oscar, que era o pastor presidente, no caso, da Assembleia de Deus, em Vitória do Espírito Santo, né, Cariacica, Jardim América, do grupo, né, comunidade missionária, né, no caso a igreja Assembleia de Deus Missão Josué, me deu essa oportunidade. Não é? Eu sou muito grato porque eu aprendi muito no período do seminário. Foi um ambiente novo para mim, não é, bem mais acadêmico. Até, se eu não me engano, o seminário tinha essa questão do MEC e tudo, né? O que não é uma coisa proveitosa para quem realmente vai ser formado para ser pastor, mas havia essa questão, então havia toda uma organização para cumprir a agenda do MEC também. E pudemos, então, fazer até 2 anos em um, na verdade. Foi bem mais acelerado do que o normal. Então recebemos muitas informações, eu tive acesso à biblioteca, a conhecimento, a outros pastores, a outros irmãos, e tudo isso me ajudou a abrir a mente para muitas questões. O problema é que no seminário, digamos assim, as minhas dúvidas com relação aos textos da Palavra de Deus e, consequentemente, as doutrinas, não foram assim, curadas, não foram resolvidas, digamos assim. Foram pioradas, porque, basicamente, eu não tinha ferramentas para pesquisa, para estudar, não é? E no seminário eu acabei recebendo muitas delas. Não todas, né? Porque no seminário eu não recebi, por exemplo, línguas originais. Mas pelo menos em termos de saber o que pesquisar, conhecer teologia sistemática, no seminário eu acabei recebendo isso. Quando eu voltei aqui para o Nordeste, foi para uma cidade vizinha, e esse tempo que eu passei lá foram 9 meses, a cidade próxima aqui, foi um tempo de muita assim, complicação. Eu não conseguia, sabe, lidar muito bem com as pessoas da cidade. Assim, era uma coisa estranha, um clima muito estranho na cidade. Eu não consegui realizar um bom trabalho, tentei fazer vários eventos, evangelismo, mas parece que nada fluía naquela cidade. O resultado é que eu ficava muito tempo dentro de casa e, consequentemente, organizando os meus pensamentos, né? Porque eu tinha acabado de voltar do seminário e também lendo outros materiais. Agora, já com acesso à internet, eu comecei a pesquisar muita coisa, a ler muita coisa. E quando eu voltei aqui para Olho d'Água, que é onde eu estou agora, alguns jovens também já estavam com essas questões de falar sobre fé reformada, calvinismo e tudo. E eu voltei aqui para assumir como pastor, né? Aconteceram alguns problemas, não cabe falar aqui, mas esses problemas me trouxeram novamente para Olho d'Água, para mais uma vez pastorear a comunidade que um dia, que no caso anteriormente tinha pastoreado, não tinha para o seminário. E assumi mais uma vez como pastor. E isso foi um certo problema, porque, no geral, já estava muito claro que a minha maneira de pensar já era um pouco diferente, do pentecostalismo clássico. E isso realmente foi ficando cada vez mais evidente, porque eu fui estudando. Eu estudei muito, li livros do Charles Spurgeon. Como não tinha dinheiro para comprar livro, a internet, pelo menos, nos garantia muita coisa. Então, o que foi de PDF baixado da internet, você não tem ideia. Tem sites que disponibilizam isso. Então, assim, quando não era livro que tinha disponível, porque alguns eram só amostras grátis, tinham muitos artigos. Eu fui muito alimentado por aquele site monergismo.com. Agradeço aos irmãos que organizam esse site. Esse site é uma bênção, viu? Porque eu aprendi muita coisa ali. Não tinha condições de comprar livros, mas aquele site me supriu de muita compreensão. Foi nesse período, então, que, consequentemente, a minha pregação mudou, porque até então eu mudei daquele sistema arminiano e realmente abracei a soteriologia reformada e comecei a estudar um pouco mais sobre os 5 pontos do calvinismo e pregá-los.
E passando o tempo, né, pregando sobre isso, digamos que minhas pregações, elas eram duras, não é? Porque eu acabei estudando bastante puritanos, e talvez tenha tido uma noção errada do puritanismo no início, e eu realmente me empolguei bastante. E eu queria pregar com autoridade, né? Queria pregar com autoridade, fazer aquilo que eu podia, o que eu achava que era expor a escritura no caso, mas pegando as doutrinas, né, da graça e pregar aquilo com autoridade, e às vezes fazendo isso de maneira bem dura. Então eu me espelhava, às vezes, em Paul Washer, né, e outros pastores também. E o que acontece? Essa influência, inicialmente, não foi uma coisa boa na comunidade, porque eu percebi que a maneira como eu pregava acabava sendo muito dura para as pessoas, né, que não conseguiam lidar bem. Eu até entendo, porque foi uma coisa estranha para eles. Era uma comunidade pentecostal. De repente, o pastor Ademir, que era pastor aqui, que também é da comunidade, que também é pentecostal, está pregando de uma maneira que não corresponde com a nossa realidade, e ele fala de maneira tão dura com relação a algumas coisas, né, falando sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, sobre a graça de Deus, sobre a questão, por exemplo, da obediência, não é, da vida fiel. Esse tipo de coisa confrontou bastante, e muitas pessoas saíram da comunidade nesse período. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, né? Isso teve consequências ruins, porque saindo de todas as famílias, obviamente, a contribuição da comunidade diminuiria, né? Então nós perdemos membros, perdemos ajuda, apoio financeiro, por causa de ofertas que estavam faltando agora, mas eu estava realmente convicto, né, de que eu deveria fazer aquilo, eu deveria pregar realmente, pregar mesmo, e uma das coisas que me motivava a isso era aquele texto de Gálatas que eu li. Eu tinha muito medo, depois de eu comecei a conhecer algumas doutrinas reformadas, de ser alguém que estava pregando, não é, uma doutrina falsa, pregando o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E eu temia muito, não é? Eu ficava com muito medo por causa disso. Temia mesmo, sabe? Pensando, meu Deus do céu, se eu estou usando a tua palavra, não é, para pregar, e se eu não estiver pregando o que é certo? E se eu estiver ensinando de uma maneira errada a tua palavra? Eu serei culpado, não é? Culpado por ensinar errado, por conduzir as tuas ovelhas, não é, a um caminho que não é o teu. Então eu temia muito, por isso eu estava dedicado a pregar o tempo todo. Nós promovimos cultos, né, na frente de algumas casas, em frente de algumas casas, né, que o pessoal abriu oportunidade. Em vários ambientes estamos promovendo evangelismo e cultos, né, para pregação e tudo direitinho, louvor e tudo. E foi seguindo, essa situação foi se agravando, e eu lembro que isso começou a trazer algum problema, porque até às vezes membros de outras comunidades que estavam sabendo do movimento que estava acontecendo, né, por causa da pregação, que acabava vazando para outras pessoas também, iam visitar, e eu tive que muitas vezes confrontar pessoas num culto público, né, gente que chegava e tipo, isso aqui não é um culto mesmo, então é um estudo, então eu vou questionar. E eu, na hora da pregação, tinha que interromper a pregação para debater com alguém de outra comunidade. Então, às vezes eu debatia e respondia na lata, não é? Eu não tinha aquele pensamento de eu vou me preocupar agora e pedir para o irmão paciência para depois conversar depois do culto, porque eu tenho que me preocupar com as ovelhas. Não, eu estava tão inflamado, digamos assim, que eu precisava responder na hora e calar a voz, a voz de um falso profeta, digamos assim. Era assim que eu pensava, não é? E fazia isso, tá? Respondia, não é? E calava a pessoa pela escritura. Esse tipo de situação foi realmente piorando o clima, porque outros irmãos estavam vendo aquilo e alguns começaram a não concordar com algumas coisas. Então eu conheci, através do site, né, mondagens.com, os padrões de fé de Westminster. Eu não tinha entendido ainda, não é? Mas nessa época, para poder compreender melhor, por exemplo, eu assisti no canal do Charles Spurgeon, né, 8 palestras do pastor José Vasconcelos sobre os puritanos. E, cara, aquilo nos deixou completamente apaixonados, né? Nós assistimos as palestras e realmente nós queríamos, né? Eu principalmente, eu era o grande motivador, né? Às vezes os irmãos estavam lá cochilando, nós fazíamos praticamente vigílias, pra você ter uma ideia, fazíamos vigílias, eu promovia isso, né? Promovia vigílias em casa, só para aproveitarmos o tempo para orar e também assistir às palestras do Josafá Vasconcelos, para aprender mais sobre os puritanos. Então começamos a estudar os padrões de fé de Westminster, não é? Eu até na época imprimi, pedi dinheiro para a comunidade para poder imprimir, não é? O breve catecismo para toda a comunidade. Eu imprimi para mim a Confissão de Fé de Westminster, né? Então aqui a impressão na época, né? Do breve catecismo de Westminster. Mandei imprimir, encadernar. Ainda guardo hoje com muito carinho, já tem muitos anos isso aqui, mas comecei a usar para poder ensinar os membros, né? A doutrina reformada, que eu também estava aprendendo.
e também para mim, pessoalmente, a Confissão de Fé de Westminster. Até então, nós estávamos aprendendo essas doutrinas e tentando nos guiar por elas, né? Tentando conhecer mais o que é o contexto reformado. E o que acontece? Na hora que estávamos expondo, né, e eu estava ensinando, eu tive problemas com alguns irmãos que não aceitaram de jeito nenhum. Alguns disseram, não, só a escritura, isso aqui é coisa de homem. Eu não aceito de jeito nenhum. Então isso trouxe também alguns problemas. Não é? E infelizmente muitos irmãos acabaram saindo e sofremos. Eu confesso aos irmãos que não foi fácil, porque ter que ver irmãos amados, né, saindo da comunidade era dolorido, irmãos. Muito dolorido. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu já sei na pele um pouco do que é promover reforma aqui na comunidade, sendo basicamente pioneiro, nossa comunidade pioneira aqui no sertão, alagoano, né, com relação à pregação reformada, confessional mesmo. E, assim, isso tem um preço alto. Não é fácil, não é nem um pouco agradável você perder irmãos queridos, que não conseguem pensar como você, não conseguem entender o que você está dizendo e nem aceitam. É dolorido porque aqueles laços que nós tínhamos tão fortes acabam se rompendo. E nós temos que fazer uma escolha, na verdade, né? Eu devo permanecer pregando do jeito que eu estou pregando e insistir nos documentos reformados, ou devo deixar de lado. Mas, apesar de eu admitir que eu errei bastante em ser, às vezes, duro, ou então falar tão abertamente as doutrinas reformadas, sem me preocupar com o que ia causar na comunidade, sem preparar os irmãos, eu admito que eu errei bastante. Mas a minha consciência não me deixava retornar. Eu não conseguia me ver em paz, não é? Porque aquele texto pesava sobre mim. Se eu retroceder, se eu não pregar, não é, o evangelho puro, aquilo que eu aprendi na Escritura Sagrada, e que eu já estava a essa altura realmente entendendo que a doutrina reformada era a doutrina correta, porque expunha corretamente o evangelho, eu estava me sentindo, nesse sentido, um traidor. Então eu via que eu ia trair o Senhor Jesus Cristo, e que ia retroceder a pregar o evangelho que não é o evangelho verdadeiro, bíblico, de Cristo. Então eu não parei e continuei, não é? Continuei. Isso nos levou a sermos convidados a sair dessa igreja pentecostal histórica. Tudo isso acontecendo ainda como igreja pentecostal histórica. E ficamos um tempão sem nome, apenas nos reunindo, né? Fomos até para uma consciência cristã, para ver se conhecíamos mais algum grupo, alguma comunidade, alguma denominação, porque não conhecíamos muito, na verdade, sobre denominações. Voltamos, foi muito bom ver Augusto Nicodemos pregando, outros pastores, Paul Washer, na época que nós fomos, Paul Washer pregou também, Heber Campos Júnior, tantos outros homens de Deus estavam ali, não é? Renato Vagens, muitos homens de Deus pregando o evangelho puro, e isso foi edificante para nós, para mim pessoalmente como pastor. E quando voltamos, agora sem comunidade, sem denominação, resolvemos ficar sós mesmo e dar início a uma nova comunidade. Foi quando surgiu, né, a questão da Igreja Cristã Defesa da Fé. Inclusive está aqui a logo, né? A Igreja Cristã Defesa da Fé. Hoje é a Igreja Reformada Defesa da Fé. O escudo permanece, passou por algumas reformas, mas é a mesma lógica aqui de logo, né? Mas agora a Igreja Reformada Defesa da Fé. Nesse início, adotamos esse nome porque nós estávamos passando por essa luta pela fé em nosso contexto, porque as comunidades locais dos irmãos, eles não conseguiram aceitar essa mudança radical de nossa comunidade. Para eles era uma coisa muito estranha. Como assim? Uma igreja reformada, calvinista, como assim? Então isso trouxe muitos problemas, né? E o que acontece? Ouvir falar de confissões, catecismo, credo no culto, tudo isso realmente deixou o pessoal um pouco chateado. Foi mal, não tem como voltar atrás, vai o vídeo assim mesmo, né? Não é vídeo editado. Então muitos não conseguiram ficar em paz com isso, não é? E digamos assim, o clima ficou muito chato aqui na cidade. Nós fomos meio deixados de lado por causa disso, não é? Mais tarde, então, nessa situação de ficarmos sozinhos e tendo que muitas vezes ter que debater para defender a fé reformada que nós estávamos conhecendo, foi o que nos levou a pensar nesse nome de igreja, Igreja Cristã Defesa da Fé. E depois ficou Igreja Reformada Defesa da Fé, porque era o que nós estávamos passando. Eu tinha que estar respondendo. Às vezes eu estava andando na rua, no comércio, para comprar alguma coisa, resolver algum problema no comércio, e era abordado por membros de outras comunidades na rua, né? Já fui abordado, não é?
por alguém que foi visitar a comunidade em algum momento e depois me abordou na rua. Ei, não é assim não, viu, pastor? Não é assim não, viu? Quando eu preguei sobre, por exemplo, a depravação total, né, do ser humano, alguém me abordou na rua e disse, não, não, de jeito nenhum, porque não é assim, tal, tal. Eu tive que debater. Então, assim, isso era bem complicado. Nesse processo todo, minha esposa sofria bastante, não é? Minha família, a comunidade como um todo, porque não era fácil sustentar essa doutrina, não era fácil sustentar esses princípios, não é? Porque eram muitos ataques de fora, muita rejeição, perdendo amizades, não é, de outros irmãos, pessoas se afastando. Então eu não sofri sozinho, eu sofri, minha esposa, minha família no caso, a comunidade, todos sofreram nesse processo. Foi duro, não é? Eu fico pensando, eu não tive que lutar contra o império, né? Eu só tive que lutar contra uma cultura local que não entendia, não compreendia o que era a fé reformada. Hoje as coisas estão muito melhores, não é? Embora que haja rejeição ainda, mas não há ninguém mais se preocupando ao ponto de nos atacar, nesse sentido, de falar besteiras a nosso respeito, ou realmente vir nos confrontar. Não é? Então está muito mais tranquilo com relação a isso. Mas nesse período, até mesmo na rádio da cidade, né, veio um pastor de fora e começou a tentar esculhambar o calvinismo, falando cada besteira, cada tolice que dá vergonha. Calvino, né? Matou servento. Olha, só loucura na rádio para combater a gente, né? Porque tem uma igreja aí reformada, tal, calvinista. Aí tentando nos combater na rádio da cidade, né? Falando essas bobagens. E aquele governo estatal de Genebra, é isso que querem trazer, o evangelho é simples e blá blá blá. Aquele blá blá que os irmãos aí já conhecem muito bem. Por fim, quando foi no finalzinho, no caso dezembro de 2015, tivemos um contato, né, por meio de um irmão aqui da comunidade, com o pastor Lúcio, que é da Igreja Reformada de Caruaru. Na época ele ainda era seminarista, não é? E então, em janeiro já de 2016, não é? Um pouco depois, ele já veio aqui a Olho d'Água. Então tivemos o primeiro encontro, né, de um pastor reformado aqui na comunidade. Ele nos trouxe essa forma de unidade, nos explicou como a comunidade, as igrejas reformadas, não é, o que elas são e tudo direitinho, como funciona. E a partir dali começamos a avançar nos estudos do Catecismo de Heidelberg. Não é? Então o pastor nos ajudou bastante. E até hoje as igrejas reformadas nos ajudam muito aqui, nesse contexto, não é? De nos ensinar, de nos ajudar a desenvolver mais a fé reformada. Hoje, graças a Deus, o culto passou por reforma. O culto, não é, aqui na nossa comunidade é um culto reformado. Nós somos cristãos reformados confessionais, não é? Não somos esses reformados Nutelinha, não. Nós somos confessionais, guardamos confessionalidade. Queremos preservar a tradição histórica, não é, das igrejas reformadas. E eu posso dizer para os irmãos que foi luta, foi muito sacrifício, não é, dor, nos magoamos muito, também magoamos outras pessoas. E apesar de tudo isso, não é, e de termos gasto tantos anos de nossas vidas lutando pelo Evangelho, eu não posso jamais dizer que há arrependimentos por isso, porque no fim, o que a luta minha pessoal e da comunidade também foi para manter o puro Evangelho, né? Então essa é a nossa luta, e eu sei que é a luta de vários outros irmãos que acompanham aqui o canal, dos irmãos que têm se manifestado aí no grupo também, no caso aqui no canal, não é, Cultura Reformada, que também lutam para pregar o puro Evangelho, não é, que são cristãos confessionais realmente, que guardam a tradição da reforma. Isso realmente é maravilhoso, e eu sei que todos nós passamos por essa luta. Então, passar, não é, de um contexto onde éramos arminianos para um contexto onde assumimos, não é, confessionalmente as doutrinas reformadas, é uma situação difícil, dura, mas Deus nos dá força, não é? O Senhor nos dá força. É isso que nos mantém. Não é? É isso que nos mantém. O mesmo Deus que sustentou Lutero, Zwinglio, não é? João Calvino, tantos outros reformadores, não é? Espalhados, os demais reformadores espalhados pelos cantões, digamos assim, da Europa, não é? E o que levou ainda mais a fé reformada à frente, a chegar na ilha, né? Na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, todos aqueles países, e até chegar a nós, não é? A começar pelo envio dos huguenotes franceses aqui no século XVI, aqui no Brasil, e depois, não é, esse retorno dos reformados ao Brasil, e agora estarmos aqui e ter outros irmãos também, nesse sentido, reformados. Tudo isso é um preço alto que devemos pagar para manter a fidelidade da Igreja de Cristo, não é? Mas vale a pena. Isso aí é apenas um breve resumo, digamos assim, dessa trajetória,
de como começamos aqui, né, e como estamos hoje. Graças a Deus, hoje temos muito mais tranquilidade. Aquilo que foi de mais pesado, de mais dolorido em nossas vidas, graças a Deus passou, né? Mas agora temos uma identidade histórica, uma identidade reformada. E louvado seja o nome do Senhor. Só lhe deu glória. Valeu, meus irmãos, Deus abençoe. Já sabem, se inscreve no canal se não for inscrito, marca o sininho, compartilha com todo mundo, pessoal. Tem muito material bom aqui, beleza? E vamos continuar produzindo com certeza materiais de qualidade para você. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!